A turminha do terceiro ano, a nossa aula hoje será sobre o ciclo da água, com as tias Jaciele e Suelen. A água que é fundamental para a nossa vida. A água é um elemento da natureza essencial para todos os seres vivos. Toda a água do nosso planeta é uma só. Depois de usada, ela volta para a natureza. É o chamado ciclo da água. Ela evapora dos rios, lagos e oceanos, vai para a atmosfera e volta em forma de chuva ou de neve. A água alimenta os rios, mares e lagos, evapora e o ciclo recomeça. Vira nuvem e chuva, enche os rios, irriga as florestas e as plantações e alimenta-nos. Agora nós vamos falar um pouco sobre o abastecimento de água. A água é fundamental para a nossa vida. O sistema de distribuição de água é chamado de rede geral. A água no espaço urbano chega até a maioria das casas pela rede geral. No espaço rural é diferente. A água é encontrada em açudes e poços ou chega por irrigação e bombeamento. Porém, não é em todas as moradias que a água chega até as torneiras através da rede geral. Existem pessoas, tanto nos espaços urbanos quanto nos rurais, que têm dificuldade para conseguir água. Agora nós vamos falar sobre o abastecimento de água em nossas casas. O ser humano, como todo ser vivo, necessita da água para viver. A água que bebemos deve ser tratada de forma a retirar as impurezas e matar os micro-organismos. A água própria para beber é chamada de água potável. Ela não tem cor, por isso que é chamada de incolor. Ela não tem cheiro, por isso ela é inodora. E ela não tem gosto, por isso que ela é insípida. Aqui nós podemos ver sobre o tratamento da água. A água é retirada dos rios, é tratada antes de ser levada para a população. Existem estações de tratamento que são próprias para filtrar a água. Na estação de tratamento, a água é puxada de uma barragem ou de um rio por uma bomba até o local de tratamento. Lá ela é depositada em um tanque com brita e seixos para ser filtrada. Daí segue para outro tanque, onde recebe tratamento químico para desinfecção. Depois vai para a caixa d'água, fica armazenada para ser distribuída para as nossas casas. E qual a diferença entre a água poluída e a água contaminada? Alguém sabe? A água poluída é suja e cheia de impurezas. É aquela que possui modificações em suas características físicas e químicas. Ao vermos uma água com coloração ou odor, ou seja, o cheiro diferente, sabemos que ela está poluída. E a água contaminada é a que contém micro-organismos que são causadores de doenças. No entanto, vale lembrar que nós não podemos ingerir água poluída nem água contaminada. A água própria para o nosso consumo é a água potável. E por que a água que bebemos deve ser tratada? A água que bebemos deve ser tratada porque as impurezas devem ser retiradas e os micro-organismos devem ser mortos. E mesmo a água passando por um processo de tratamento antes de chegar às nossas casas, antes de ela ser utilizada por nós para bebermos, ela deve ser filtrada ou fervida. Beijos das tias Jace e Suelen.